nós temos aqui no Amazonas, e tem críticas sobre isso, diversas ONGs que recebem muito e pouco se faz. Eu vou citar aqui uma, porque eu tenho dados, né, que é a FAES, Fundação Amazônia Sustentável, que, se eu não me engano, ano passado ela arrecadou mais de quase 300 milhões. Nossa. Né? Muito se foi criticado na CPI das ONGs pela falta de transparência por aquilo que deveria ser aplicado em projetos que, de fato, têm uma capacidade de melhorar a vida do cidadão. Aqui, Cristina, dentro desse programa, eu busco entender por que o estado do Amazonas, com tanta riqueza, não consegue melhorar os índices daqueles que fazem a Amazônia, daqueles que moram na Amazônia, daqueles que poderiam ter uma vida muito melhor. Então, como que um estado tão rico consegue ter índices tão miseráveis? Pegando isso como propositura para essa discussão, e você citando aqui que o seu recurso, né, fazem parte de uma parcela do recurso que é muito menor quanto comparado com os outros, você se sente de uma certa forma impotente de ter muitos recebendo muitos recursos e fazendo talvez pouco com aquilo que talvez estivesse nas mãos de pessoas como você, faria-se muito mais? Existe assim algum tipo de sentimento social mesmo, de revolta, da forma como isso é integralizado de alguma forma? Isso é tão forte que, assim, eu não vou dizer que reconheço algum trabalho da FAES. Se estivesse na estiagem ou nas grandes cheias, Manaus não estava, a gente explodido como explodiu. Então, o povo ribeirinho, que é o que mais precisa, acredito que, não estou criticando a FAES, estou usando como exemplo, Pode criticar se quiser, tá? Essas ONGs poderiam fazer mais e manter essa população onde elas gostariam de estar, mas não. Então, inclusive tem ONGs internacionais, ONGs nacionais, que têm verba do exterior, verba muito mais do exterior, mas cadê o resultado prático disso para a Amazônia? Para o Amazonas. Para a Amazônia como um todo, porque eles não atuam só no Amazonas, mas vou falar do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, ele tem um índice de desigualdade, um dos maiores do Brasil, né? A diferença entre aqueles que têm e os que não têm é um abismo, coisa que muitos locais do Brasil está superando. Maranhão é um local onde a gente vê muita superação, Rondônia e outros locais do Brasil. E você vê que aqui nós não, ao contrário, aprofunda-se a desigualdade, aprofunda-se a vulnerabilidade, quando você pega o estado do Amazonas, um dos mais miseráveis, e é onde tem mais recursos, é um dos mais vistos pelo mundo todo. Então, é um dissenso, é incompreensível, não dá para compreender bem isso, né? Então, quem recebe muito, que fizesse muito, vou dizer um pouco mais não, muito, que usasse recursos para isso. Eu sou de um movimento de Mulheres por Moradia Orquídeas, nunca recebemos uma emenda, nunca recebemos nem o Mesa Brasil, nunca recebemos. Por quê? Porque nós não temos CMAS. Porque o CMAS, infelizmente, podem aqui me processar, tem que pagar. Alguém do conselho, para passar a tua instituição lá. Vou receber o que chama do SEBAS, é? CMAS. SEBAS é lá em Brasília. Entendi. Não precisa pagar. Entendi. O SEBAS não precisa pagar. O CMAS aqui é um Conselho Municipal de Assistência Social. Entendi, certo. Tem que pagar. Minha instituição. Eu disse na cara da moça lá, mano, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, não vou passar. Então, por isso nós não temos emenda, por isso nós não temos isso, nós não temos aquilo. E, do fundo, eu não faço questão. Porque se esse é o caminho, então fique com o seu CMAS para lá. Acredito que a prefeitura e os prefeitos, não estou falando desse prefeito, qualquer prefeito, tinha que ter mais pulso nesse conselho. Elogio aqui o Conselho da Criança e Adolescente, porque é mais acessível, nunca ouvi falar dessa forma de atuação, mas do Conselho Municipal da Assistência Social é dessa forma. Então, é tão pequeno, e por aí vai. Então, sim, e não é só as ONGs, eu acredito que, para além das ONGs, as políticas, os nossos parlamentares, nossos governantes, tinham que ter voltar-se muito mais para o povo ribeirinho, principalmente,
aquele povo que não está nem na sede do município, daquela cidade, e nem está nos interiores grandes, né? Que tem que ir por rio e chega lá naquela comunidade, muitas vezes abandonada. E principalmente o povo do Rio Purus, governador, principalmente. O Rio Purus é muito abandonado, como toda, mas essa calha daí chama Quais são muita as atenção. cidades do Rio Purus ali, Cris? Não é Anori, Anori... Codajás, não? Não, Anori... Iburina, esqueci. Beruri? Beruri, Anori. São os 4 municípios que tem nessa calha. Então, eles precisam, de fato, de mais atenção do governo, né? Como também o Solimões, o Médio Solimões, precisa de mais atenção. O Médio Solimões, quando você entra nas calhas, nos furos, chega na comunidade, há muita desassistência e são pessoas que vivem muito distante da sede do município. Às vezes você chega em Parintins e leva, um exemplo, né? Você leva 12 horas. Você, para chegar numa comunidade, você leva 14 horas, Caramba. mais que para chegar em Parintins. E assim é Barcelos, que é bem extenso, Barcelos, e tem comunidades que ficam muito distantes. Entendo as prefeituras, porque o recurso da prefeitura, às vezes, é muito resumido ali. E aí, como é que ele vai fazer assistência e atenção a essa população? Os indígenas têm a FUNAI, mas também tem muita dificuldade. Mas a população ribeirinha ou a população que está ali naquela comunidade, ela não tem assistência, porque o recurso para chegar até ela é muito pouco. Daí as ONGs podiam fazer esse papel e tem dinheiro, não fazem, eu não sei por quê. É interessante, você olha para essa fala da obrigação de o ribeirinho ter que ir na cidade para resolver, ou para morar, para sair da dificuldade, porque quando os portugueses chegaram na Amazônia pela dificuldade de colonizar, pela guerra, pela luta que eles não ganhavam, o que eles fizeram? Começaram a criar distritos. Aí via lá o caboclo, ia lá no distrito, estava tudo fácil. Tinha uma carne para vender, tinha um negócio, não precisava plantar, não precisava de muito esforço, estava tudo muito próximo, açúcar. O que eu vou ficar fazendo na mata, sendo que aqui... E aí os portugueses começaram a casar as filhas, os filhos, com a turma indígena, e foi formando essa miscigenação que nós temos hoje, né? Então você percebe hoje, 2026, uma forma... É uma representatividade da colonização. Sim. O cara tem que sair lá da área dele, que ele gosta muito. Eu convivo com essas pessoas, eu convivo com essas pessoas. E o terror delas é ter que ir na cidade. Bolsa Família. Bolsa Família. O INSS, a Previdência. Tudo eles têm que chegar até a vila, até a cidade. E gasta quase tudo nesse percurso, né? Porque o pouco que eles ganham do Bolsa Família ou do INSS, para chegar lá na cidade, para voltar, é gasto no combustível da sua embarcação. Então, tinha que ser revista a Amazônia. Ela é, de fato, excepcional, ela precisa... Eu tenho no Minha Casa Minha Vida, tem um risco amazônico. Conseguimos passar, depois de muita luta, eu sou do Conselho Nacional das Cidades, então a gente ajuda a construir a política nos debates, e na discussão, e nos GTs, e a gente conseguiu passar na pauta do Jader Filho, que era o ministro, o risco amazônico. Ou seja, o recurso para as nossas propostas é um pouquinho maior que das outras regiões do Brasil, por conta da nossa logística. E podia-se pensar tudo isso. O fator amazônico, para quem é Bolsa Família, para quem é INSS, para quem é aposentado, para quem é BPC, para que não tenha que vir até a vila. Porque imaginar o que é sair do local que você gasta 14 horas de barco para vir receber Bolsa Família, para pegar... E eu acho interessante, Sateré Maués, tem muita gente que não vem. Alguém passa lá, tem um cartão, pode sacar e pode levar e cobra. Então já recebe
um valor, é com um escambo. deságio Um já, escambo, né? Então, é tipo isso mesmo, como se nós tivéssemos... Então, tem que ter o fator amazônico. Isso, quem foi eleito governador do estado, eu torço aqui pelo Omar, mas sem fazer propaganda, mas torcer, desejar que seja governador, né, uma opção. Mas quem for ser o governador, por favor, o fator amazônico para a nossa população distante. Não é só ribeirinha, tem comunidade que não está Na beira do rio, né? na beira do rio. Ela é bem numa área seca, segura e tal, que não vai ter a sofrer com a enchente. Mas para chegar lá na vila, na cidade, que eles chamam de vila, né? Eu ainda chamo de vila, porque eu sou dessa época da vila. Então, para chegar lá, o custo é muito alto. Ou então tem que pegar o cartão até do BPC, e levar para alguém no banco que vai liberar, porque a pessoa do banco, eu acredito, fica até penalizada, de fato, que a pessoa não poder vir. Tem as crianças, há toda uma situação, né? Então, é a Amazônia, né? Temos que levar em consideração muitos fatores e temos que fazer alguma coisa. O que mais me chama a atenção, Cristina, nós já estamos nos encaminhando aqui para os momentos finais, mas só para contribuir também aqui, é a falta de política de Estado para algo que é uma realidade. Isso não é uma coisa que acontece uma hora ou outra, enfim. Não. É uma realidade, é isso. É exatamente isso. E é a política de Estado para isso. O que é discutido sobre isso? Né? Sem colocar apenas o poder na mesa. Política de Estado. Superior. Política de Estado. Cris, eu gostaria que você utilizasse deste momento para falar sobre a sua proposta, Cris, por que quem está nos assistindo deveria ir lá na urna e votar na Cristiane Salles. Eu quero que você possa utilizar o momento para, como fala o caboclo, vender seu peixe, né? Tá certo. Vou começar por uma colocação sua. Política de Estado. O que é uma política de Estado? Sou muito didática. Política de Estado é aquilo que, independente do governador, quem vai e quem não vai ser eleito, ela permanece. Então, se nós temos uma política de Estado para a população do Amazonas, aonde pelo menos o banco vá lá onde ela está, no calendário do recebimento do benefício, que é um direito, devido ao tempo pela sua idade, pelo tempo de serviço, enfim, ou mesmo Bolsa Família, as políticas públicas que é direito. Então, que houvesse uma política de Estado para isso. Então, a Cristiane, como se eleita, eu peço seu apoio para que eu possa cobrar políticas de Estado, não políticas de governo, que é aquele governador, ele faz acontecer. Saiu, o outro vem, desfaz para começar tudo de novo, criar outras coisas. Então, a Cristiane, ela quer que a Casa da Mulher Brasileira saia do mato, porque iniciada está, mas não está concluída. Porque quantas mulheres ainda precisam, e está crescente a questão da violência, do feminicídio, então precisamos fazer isso. Os idosos, pelos idosos, eu tenho essa afeição pelos idosos, por conviver, por ver quanto de abandono. Então precisamos vozes que falem, parlamento para você falar, para você cobrar, para você exigir, para dar propostas, sugestões, não é só críticas, mas sugerir. Então a Cristiane quer sugerir políticas de Estado para o povo do Amazonas, do interior do Estado, políticas públicas para os idosos da cidade, do interior também, políticas públicas para os jovens, para as crianças e adolescentes, de onde eu também tive uma atuação muito forte. Então, eu quero ser uma voz no parlamento, seja a voz daquele que mais precisa. Eu estava pensando outro dia, como eu penso sim, a classe empresarial ela é importante, porque ela nos dá o emprego. Então, também não tenho diria, para a classe empresarial, essa distinção. Acho que o empresário que investe, que gera emprego, esse sim tem que ser valorizado. Então, essa classe empresarial
tem que nos dar trabalho, nos tratar com respeito, com dignidade. Não usar o termo colaborador tão somente para dizer que é um trabalhador, não. Nós somos trabalhadores. E a classe trabalhadora precisa da classe empresarial no sentido de que um não pode passar sem o outro. Eu acho que a classe que mais devemos menosprezar é aquele que só usa para investir nesses bancos, nesses negócios aí que eu não sei falar os termos direito, mas não investe no emprego, na dignidade humana, depois não quer passar determinados constrangimentos na vida. Então vamos pensar que a atuação gera uma reação. E é nesse sentido que eu peço que a gente lembre da Cristiane Salles como uma opção que está aí, como deve ter muitas pessoas com pensamentos parecidos, com propostas parecidas, para um Amazonas melhor, que cresce e que vai fazer diferença no país e pode fazer no mundo, porque o que acontece aqui repercute em todos os lugares. Martin Luther King. Valeu!